A partir de agora, passamos a apresentar o programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Olá, tudo bem? Então, nós da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis estamos aqui na sua emissora para, a partir de agora, levar até você, com muito prazer, com muito carinho, o nosso programa Cristo Vive, que é jornalismo na Santa Igreja. Eu, Paulo Amparo, e o nosso diretor espiritual e reitor do Seminário Maior Diocesano, o Padre Anevair José. Padre Anevair, olá, tudo bem com o senhor? Oi, Paulo, graças a Deus, tudo em paz, espero que com você também e com o nosso ouvinte que nos acompanha aqui nas ondas desta querida rádio Voz do Coração Imaculado, no nosso programa Cristo Vive. É verdade, eu já vou começar o programa pedindo para rezar pelos padres, mesmo ocasional. Aqui eu tenho do meu lado aqui no estúdio o Padre Anevair, reitor do Seminário Maior Diocesano, com mais outros padres auxiliando e, é lógico, a supervisão geral dos nossos bispos. Todo um critério a ser seguido, a ser obedecido, a dar os relatórios ao bispo, à igreja, de tudo que se acontece lá em Miranápolis nessa formação. Já é muita coisa. Aí sempre as paróquias, igual agora, por exemplo, Padre Wellington, Abadia, que está em festa, solicitou para que ele fosse lá presidir uma missa. Tem também essa assessoria na Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis. E assim segue, formação no âmbito de Brasil, para os reitores, etc. E ainda, para assim concluir com chave de ouro, tivemos recentemente o retorno dos nossos seminaristas, com seminaristas novos da Diocese de Uruaçu. Vida de padre não é fácil não, Padre Anevair. É verdade, mas Deus vai dando a graça, né? E, além disso, a gente ainda acompanha os diáconos permanentes, né? A pastoral vocacional, juntamente com o Padre Alisson, e aí sim, vamos adiante, né? Com a graça de Deus. Mas é sempre uma alegria poder servir. É verdade, porque a gente fala assim, às vezes não no tom de brincadeira, mas porque realmente devemos rezar, porque um sacerdote em pé é porque tem muitas pessoas de joelho, de oração, os pais, os familiares, para que continue sempre assim, levando nada mais, nada menos, Padre, do que a santa palavra de Deus e ajudando a Deus na salvação das almas. Sem dúvida, não há, digamos, algo mais nobre do que levar as pessoas para o céu, né? Ser instrumento de salvação. E louvo e bendigo a Deus pelo meu sacerdócio, de tantos irmãos, padres, que no dia a dia renovam o seu sim e continuam, através do seu ministério, salvando pessoas, salvando almas, né? É verdade, não é só o padre não, o bispo também. Dom Valdemar, bispo coadjuntor, e é o presidente do regional da CNBB e tem funções da CNBB nacional. Então, não é fácil. Mas, padre, deixando essas realidades, que a gente sabe que o caminho, realmente a porta é estreita, sempre foi e sempre será, o que a liturgia irá nos propor para esse final de semana? Então, neste domingo, hoje, dia 17 de agosto, nós celebramos a Assunção de Nossa Senhora ao céu. Maria é levada corpo e alma à glória do céu. E somos convidados, então, a levantar nossos olhares para o céu. E o evangelho de hoje, que a liturgia nos propõe, está no capítulo 11 de São Lucas, versículos 27 a 28, quando alguém, do meio da multidão, uma mulher, levanta a voz e diz: "Feliz o ventre que te trouxe, os seios que te amamentaram." E Jesus responde: "Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática." Para alguns isso seria talvez, quem sabe, uma ofensa à Nossa Senhora, mas pelo contrário, na verdade, Nossa Senhora é esta que ouve a palavra de Deus e a põe em prática por primeiro, né? Afinal, ela diz sim ao anúncio do arcanjo Gabriel: "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra." Então, Jesus encarna-se no seu ventre e depois, no Natal, celebramos o seu nascimento. Portanto, Nossa Senhora é esta mulher feliz, bem-aventurada, porque colocou em prática, né, a palavra de Deus. Que ela, com sua intercessão, nos ajude a também colocar em prática a palavra de Deus, caminho
indispensável para a nossa felicidade. É verdade. E dentro dessas realidades, a gente agradece imensamente a pessoas de outras denominações cristãs que têm um grande respeito à pessoa de Nossa Senhora. E há outros que às vezes não estão nessa dimensão, a gente pede que tenham um melhor respeito, porque na verdade não foi São Joaquim, não foi Santana que quis, que pediu. Foi Deus que a escolheu para aqui na terra, Padre, fosse o primeiro sacrário vivo, né, que o verbo, né, que desceu do céu e se encarnou aqui na terra, fosse pelo ventre da Santa Mãe de Deus e ponto, Padre. Com certeza, né? Impensável, né? Qualquer crítica depreciativa ao papel de Nossa Senhora na história da salvação, sendo ela escolhida por Deus para ser a mãe do seu Filho amado. E, para isso, Deus a preservou do pecado original, né? Deus concedeu-lhe a graça de um parto virginal, Deus lhe concedeu a graça de então ser a mãe do Filho de Deus, portanto a mãe de Deus, e coroa, digamos assim, toda esta vida vivida praticando a vontade de Deus, a palavra de Deus, levando ao céu em corpo e alma, a fim de que, assim como o seu Filho, ela pudesse também ser glorificada. É verdade. E dentro dessas realidades da Mãe de Deus, da Santa Mãe de Deus, nós tivemos esse final de semana na Basílica, né, Santuário Nacional da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo, e lá nós falamos com o sacerdote, Padre Jorge Américo, que tinha acabado de presidir uma das celebrações das várias que tem ali durante todos os dias. Abordagem alternativa. Padre Jorge Américo, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Paulo, bom dia a todos os ouvintes da rádio Voz do Coração. Olha, sejam todos bem-vindos, vocês, aqui ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Até na preliminar aqui o senhor falava que conhece o nosso reitor do seminário, da qual é o nosso diretor da PASCOM, Padre Anevair José. E aproveito para enviar um abraço ao Padre Anevair e falar, olha, tá na hora de voltar aqui em Aparecida, hein? Vem fazer uma visitinha para nós aqui. Um abraço, Padre Anevair. Mas, padre, adentramos nesse mês ocasional, um mês muito belo, que o senhor acabou de presidir uma missa aqui na Basílica, completamente lotada, voltada para esse tema importantíssimo na realidade da igreja, que é a vocação. Todas as vocações, elas são queridas, amadas por Deus, e a primeira vocação nossa é a vocação à vida. Somos chamados a viver com dignidade, com sabedoria, com justiça, e dentro desta vocação à vida, somos chamados a viver uma vocação específica pelo batismo, que também é uma vocação à vida cristã, mas somos chamados a diferentes formas de vida, vida religiosa, vida sacerdotal, vida matrimonial, vida leiga, e todas essas vocações são sinais da expressão e do amor de Deus que continua chamando e cuidando de cada um através de cada vocação acertada, de cada vocação vivida com alegria e felicidade. Padre, tinha algum tempo que eu não vim aqui à Casa da Mãe e te confesso que fiquei assim admirado com esse zelo, com esse carinho dos redentoristas para com essa Casa da Mãe, mas principalmente com a fé, com a devoção das pessoas que, ao meu ver, a cada ano, a cada mês sempre aumenta. O santuário é um lugar de peregrinação, mas é um lugar também de encontro, né? Nós viemos aqui para encontrar muitas vezes o sentido para a nossa vida, renovar a nossa esperança, fortalecer a nossa fé. E o santuário é um lugar onde nós nos sentimos em casa. A gente diz aqui, é um pedacinho do céu. A casa da mãe é a casa de todos os filhos e a mãe quer isso, que todos os filhos estejam ao seu redor. Então não tem nada mais que deixe a Nossa Senhora tão feliz do que ver a casa dela cheia dos seus filhos, e todos esses filhos não são estranhos uns aos outros, porque somos todos irmãos e irmãs uns dos outros. Padre, muito obrigado por falar aos ouvintes dos nossos programas, e com as bênçãos e a proteção da mãe, aqui literalmente na casa dela, nós pediríamos ao Senhor que desse a bênção a todos que nos acompanham neste momento. Que Nossa Senhora continue abençoando cada um daqueles que colocam os ouvidos e o coração para ouvir esta rádio,
e que possam ter a certeza de que Nossa Senhora cuida de todos nós com muito amor e carinho, assim como ela cuidou de Jesus, o nosso Redentor. Então que desça sobre você, sobre a sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida. De Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma ótima semana para todos e o nosso convite para que você venha visitar Nossa Senhora e o seu santuário. Está se aproximando a novena e festa da Padroeira 2025. Venha ao menos um dia aqui visitar Nossa Senhora, o seu santuário, rezar aqui na casa da Mãe Aparecida. Se não for possível, porque é longe, né? Você pode também estar rezando conosco através da Rede Aparecida de Comunicação e pode conferir a nossa programação no portal a12.com/novena e festa. Programa Cristo Vive. Muito bem, o nosso muito obrigado ao Padre Jorge Américo, amigo do senhor Padre Anevair. Uma alegria o Padre Jorge participar aqui do programa com a gente. Um grande abraço para ele. E se Deus quiser, Padre Jorge, eu quero ir sim ao Santuário Basílica Nacional de Nossa Senhora Aparecida o quanto antes e visitá-lo também. Que bom, poderia Aparecida estar juntinho da mãe, isso aquece o nosso coração e também encontrar um amigo. É verdade. Padre, esses dias agora a nossa amada diocese publicou algumas transferências ali nas realidades do clero, das paróquias, né? Esse desejo dos nossos bispos nessas realidades de paróquias, de ministérios sacerdotais, etc. Quais foram os padres, quais foram as paróquias contempladas, Padre Anevair? Olha, foram um bom número de transferências, graças a Deus, mostrando a dinamicidade da nossa diocese, uma igreja viva, né, animada pelo Espírito Santo de Deus, e é dever do bispo prover as paróquias de sacerdotes que participam do sacerdócio de Cristo e, claro, colaboram com o bispo na condução do povo de Deus. E então, nós tivemos, como é sabido, no último dia 16, 5 ordenações, 5 novos padres, com a graça de Deus, e estes padres já têm sua destinação, né? Assim, o padre Iago Moreira vai ser vigário, né, da paróquia Catedral do Senhor Bom Jesus, o padre Marcos Vinícius Loures Rangel, vigário na paróquia Divino Pai Eterno, o padre Jean Castro Lopes Ribeiro, vigário na paróquia Nossa Senhora do Livramento em Girassol, e o padre Mateus da Silva Oliveira, paróquia Santíssima Trindade, como vigário. O padre Célio, também, né, o sacerdote, vai assumir a paróquia Santo Antônio, em Olhos d'Água, município de Alexânia. Além disso, o padre João Paulo Cardoso, né, Paulo, que estava na paróquia São Pedro de São Paulo, sua paróquia, ele vai colaborar aos fins de semana na paróquia São Pedro de São Paulo, só que em Abadiânia, colaborando ali com o padre Joaquim, enquanto durante a semana permanece na Anunciatura Apostólica. O padre Wellison, seu novo pároco, né, portanto, assumiu a paróquia São Pedro de São Paulo no último domingo. E na paróquia Santuário Santo Antônio em Anápolis, nós temos uma mudança completa, né, de todo o quadro ali, dos padres que servem aquela comunidade. O padre Fagner Israel vai assumir, né, como pároco, e como vigários, padre Aguinaldo Bueno e padre Cleiton Garcia. E para concluir esta lista, a paróquia São Joaquim recebe como vigário padre Eli Ferreira Gomes, a paróquia Nossa Senhora da Penha em Jaraguá, padre Fábio Louredo Neves, a paróquia Nossa Senhora do Rosário em Pirinópolis, padre Israel Adriano, e a paróquia São Cristóvão recebe padre William Martins da Silva Filho. Padre, essas realidades de transferências, por exemplo, eu penso que é um momento ímpar que as pessoas têm que abraçar, porque eu penso que é uma oportunidade, um momento para crescimento na vida do sacerdote, ou já do neo-sacerdote, bem como também da comunidade, da paróquia, porque é um desejo do bispo e cabe a nós abraçar essas realidades sempre na obediência, jamais questionar, padre. Com certeza, e se tem alguma dificuldade, colocar em oração, né? Dialogar, né? Nunca afrontar. Acredito que nunca é a atitude própria de um cristão católico consciente, mas dialogar. Né? Mas, sobretudo, Paulo, essas transferências, elas de fato enriquecem a vida do padre, seu ministério e também a comunidade.
uma vez que cada comunidade é diferente uma da outra e cada padre também é diferente um do outro. E por cada lugar onde a gente passa, a gente aprende muito, né? A gente amadurece muito. E com os padres na comunidade, a gente também vai aprendendo muito, né? Por isso é sempre um enriquecimento, é sempre um dom, uma graça. Por isso eu recomendo muito, né, às comunidades, às paróquias que recebem novos padres, que os acolham bem, que os amem, né, que cuidem deles, que dialoguem, que sejam próximos, porque, claro, o padre é uma pessoa, né, e como tal tem também suas, digamos assim, alegrias, pode ter também suas tristezas, né? O padre pode ter sentimentos, né? Por que não? O padre tem seus afetos e tudo isso é importante que a comunidade entenda para que possa ser um grande apoio, uma grande família para aquele padre ou aqueles padres da sua comunidade. Padre, até o senhor falando dessas situações, que Deus o tenha, né? Sobretudo no céu. Padre Joel, que esteve em Pirenópolis, o senhor esteve em Pirenópolis, se não me falha a memória, no seu período de pastoral, o senhor fez pastoral com o Padre Joel. Tem um senhor que vira e mexe eu encontro em Pirenópolis e ele fala, assim com a boca cheia, o Padre Joel me ensinou a rezar o terço. Hoje eu não fico um dia sem rezar o Santo Rosário, porque assim que ele chegou em Pirenópolis, ele formou um grupo de homens para rezar o terço e de lá para cá esse grupo continua firme até hoje. Hoje eu rezo o Rosário em virtude da passagem do Padre Joel aqui em Pirenópolis. Então, como o senhor diz, Padre, cada sacerdote tem o seu legado e cabe às paróquias, às comunidades acolher. Naturalmente, porque, claro, cada padre tem a sua espiritualidade, a espiritualidade do padre diocesano, né, cujo centro é a caridade pastoral, quer dizer, doar-se como Cristo bom pastor para o seu rebanho, e cada padre vai enfatizando uma ou outra realidade da vida da fé e que a comunidade naquele momento de repente mais necessita. Este exemplo que você acabou de citar, eu pude também, né, digamos assim, presenciar quando ainda diácono cooperador, o Padre Joel era vigário do Padre Oscar em Pirenópolis à época, né, lá nos anos de 2007, no primeiro semestre, e depois, quando eu voltei para Pirenópolis em 2009 como pároco, testemunhar, né, como naquela paróquia, graças a Deus, a oração do Santo Terço, do Rosário, é indubitavelmente uma prática devocional que sustenta muito a vida da comunidade e outras, é claro, né? Mas tocando nesse exemplo que você trouxe. E assim, cada paróquia, cada comunidade, cada padre, né, vai dando vida à vida espiritual, à vida da fé do povo de Deus. É verdade. Padre, mas ainda dentro dessas alegrias, nós comentamos agora das realidades das transferências, nesse último sábado também na Catedral tivemos ordenações, né? Eu diria ali o ápice do fruto daquela pastoral vocacional, daquela entrada no seminário, de todo aquele processo formativo. Isso, entre aspas, né, concluiu, porque o ministério sacerdotal, a formação é contínua, promovida pela diocese. Mas esse segundo grau da ordem, né? Segundo grau da ordem, o ministério sacerdotal, nesse último sábado, com ordenações na nossa catedral. A diocese está em festa e rendendo graças a Deus pelo dom da vocação destes novos 5 padres, a quem agradecemos pelo sim generoso e por quem pedimos a fim de que perseverem no ministério, sejam felizes e que possam ser instrumentos de Deus para a salvação de muitos. Portanto, nós tivemos no sábado, né, dia 16, a ordenação de 5 novos padres. Eles, Padre Célio Rodrigues, né, Padre Jean Cássio, Padre Iago Moreira, Padre Marcos Vinícius Rangel, Padre Mateus da Silva Oliveira. E como você bem falou, passaram por 8 anos na vida, né, de seminário. Nós chamamos esse período de formação inicial. Foram ordenados diáconos no final do ano passado e agora sacerdotes. Terminam, por assim dizer, esse período da formação inicial e agora entram no maior período de formação de suas vidas,
o que nós chamamos, e os documentos da igreja denominam, de formação permanente, porque o padre deve constantemente buscar se formar, né, nas dimensões propostas pela igreja. A dimensão humana, né, o que engloba a sua vida biopsíquica social, né, digamos assim, a formação espiritual, sua vida de oração, sua vida sacramental, a vivência da espiritualidade do padre diocesano, né, a dimensão pastoral, ou seja, a sua, digamos, o seu pastoreio, né, não só técnicas e etc., mas de fato estar com o povo de Deus, servir, ter disponibilidade e assim por diante, né? Inclui aqui também a questão administrativa, né? Isso é algo que se requer uma atualização permanente mesmo, né? E por último, não menos importante, né? Além da dimensão humana, da dimensão espiritual, da dimensão pastoral, a dimensão acadêmica, ou seja, os estudos que devem ser continuados, né? Porque Dom Manuel dizia, não sabe quem estudou, mas quem estuda. É verdade, isso aí tem que estar sempre dentro dessas realidades. Agora, padre, assim, eu acho que é inexplicável, não sei se o senhor consegue explicar. Eu, por exemplo, não consigo ir em ordenação e não sair lágrimas nos olhos. Padre, a liturgia, ela é perfeita, ela é belíssima para esses momentos solenes. Como não se emocionar com os ordenandos ali naquela realidade, padre? É impossível, né? Se você tem consciência, e graças a Deus você tem, da importância desse momento, se você participa daquela liturgia de forma ativa, ou seja, reza, canta, acompanha com atenção cada rito, não tem como não se emocionar e render graças a Deus pelo dom da vocação e, claro, a beleza de tudo isso. E por falar em ordenação, se você não teve a oportunidade de participar dessa, no dia 11 de outubro nós vamos ter uma outra ordenação, a ordenação diaconal de 3 seminaristas, o Orlando, o Diego e o Marcelo, às 10 da manhã na Catedral do Seu Bom Jesus. Portanto, salva aí, grava essa data, dia 11 de outubro, às 10 da manhã na Catedral do Seu Bom Jesus, nós teremos a ordenação diaconal de 3 seminaristas. A ordenação diaconal difere pouco da presbiteral, né? Salvo pouquíssimas diferenças, é praticamente o mesmo rito, mas de igual modo belíssimo. Por isso fica o convite e, claro, pedido de oração, né, pelas vocações. Olha, muito obrigado a você que tem rezado pelas vocações, e quem quiser ajudar o nosso seminário, né, basta entrar no site do seminário, www.seminarioicm.com.br. Também pode entrar no Instagram e pelo direct fazer contato conosco, @seminarioicm, de Imaculado Coração de Maria, portanto, @seminarioicm, e nos ajude. Olha, a ajuda material e, sobretudo, espiritual, né, das pessoas que rezam por nós, tem nos dado a graça de poder hoje contar com 5 novos padres e daqui a pouco com mais 3 diáconos, né? Então vamos agradecendo a Deus por cada um que tem colaborado nessa obra. É verdade, são 8 ordenações, mais uma que tivemos alguns meses anteriores de diácono, então seriam 9 ordenações dentro do ano. Em cima do que o senhor falou aqui, padre, 2 situaçõezinhas simples. Primeiro, amigo ouvinte, preste atenção, não existe alguém bater na sua porta dizendo que é enviado do seminário, que é ex-seminarista, pedindo alguma contribuição, alguma ajuda. Isso não existe, isso não é prática dentro da Diocese de Anápolis, ponto. A outra situação, se você não pôde acompanhar essa belíssima celebração que tivemos das ordenações no último, entre na Pascom Diocesana, no YouTube, e você vai vivenciar ali na sua casa, no ar-condicionado, sentado na poltrona, ou do lado de uma cachoeira, ver todas, acompanhar, né, tudo que tivemos lá na Catedral, e vocês vão ver a beleza da liturgia, da igreja, da seriedade na administração dos sacramentos, etc. Ok? E agora vamos para o santuário, né, da posse da Abadia, Abadiânia Velha, falar com o magnífico reitor, Padre Wellington Gonçalves.
no meio do povo. Padre Wellington, bom dia. O que o senhor poderia partilhar dessa novena dedicada à posse da abadia, né? E a programação nesse último dia aí que encerra as atividades nesta realidade do santuário, padre. Bom dia, caros ouvintes da rádio. Aqui é o Padre Wellington Gonçalves, reitor do Santuário Diocesano de Nossa Senhora da Abadia, aqui de Abadiânia Velha. Bom dia, Paulo Amparo. Bom dia, Padre Nevaí. É com grande alegria que me dirijo a vocês, caros romeiros devotos de Nossa Senhora da Abadia, que neste mês de agosto tem sempre a alegria de poder visitar o Santuário de Nossa Senhora da Abadia. Nós aqui em Abadiânia Velha, nós estamos vivendo momentos de graça, de luz, com esta romaria, ao longo de todos esses dias. Na verdade, desde o dia 20 de julho, nós tivemos a oportunidade de viver esses momentos, abrindo os festejos com a primeira romaria náutica do estado de Goiás que nós tivemos, que foi realmente um momento pontual, chamativo para a nossa romaria, para os festejos de Nossa Senhora da Abadia. Depois nós tivemos também a nossa tradicional cavalgada, que este ano reuniu mais de 120 cavaleiros, que vieram com devoção, espiritualidade, viver este momento aos pés de Nossa Senhora da Abadia, para pedir e agradecer graças e bênçãos derramadas. Também nós tivemos no dia 3 que foi esse dia 3, mas no dia 10 de agosto tivemos a nossa tradicional desfile, nosso tradicional desfile de carro de boi. 51 carros de boi visitaram o Santuário Diocesano de Nossa Senhora da Abadia, aqui em Abadiânia Velha. Foi um momento muito bom, muito feliz. As nossas novenas têm dado muita gente. A igreja é cheia. Cada uma das novenas celebrada por um bispo diferente do nosso regional. Dom José Francisco Rodrigues do Rego, bispo de Ipameri, abriu a nossa festa. O segundo dia foi Dom José Roberto dos Reis, bispo auxiliar de Goiânia, da Arquidiocese de Goiânia. No terceiro dia, Dom Adair José Guimarães, bispo de Formosa. No quarto dia, Dom Ricardo Reps, bispo auxiliar de Brasília, da Arquidiocese de Brasília, e também secretário-geral da CNBB. No quinto dia, foi a vez de Dom Vicente de Paula Tavares, bispo auxiliar da Arquidiocese de Brasília. No sexto dia, nós tivemos a alegria de Dom Danival Milagres Coelho, bispo auxiliar da Arquidiocese de Goiânia. No sétimo dia, Dom João Justino de Medeiros, arcebispo da Arquidiocese de Goiânia. Também nós tivemos no oitavo dia Dom Denilson Geraldo, bispo auxiliar da Arquidiocese de Brasília. Ontem, no nono dia, tivemos a alegria de receber Dom Raimundo Damasceno Assis, cardeal, arcebispo emérito de Aparecida e atual vigário-geral da Arquidiocese de Brasília. E hoje, com alegria, recebemos nosso bispo adjuntor, Dom Valdemar Pastini Dalvelo, que encerrará os festejos. Hoje, nós vamos encerrar amanhã, despedida dos nossos romeiros, às 9 horas da manhã, na igrejinha de São Roque. Então, uma programação muito vasta, com muitas novenas, com muitas peregrinações. Tivemos ao longo também do nosso novenário a Ciclo Maria, que veio de Abadiânia Nova. Vários romeiros andando, vindo de diversos lugares, entre eles Silvânia. Tivemos a nossa caminhada da fé, do trevo. Enfim, tudo festejando e marcando este tempo de graça. E aí os festejos continuam ainda no dia de hoje, algumas missas durante o dia e também à noite nossa procissão, nosso encerramento.
Convido você, meu irmão, minha irmã, a vir fazer este presente no santuário no dia de hoje para rezar e festejar conosco. Deus abençoe cada um de vocês. Estamos apresentando programa Cristo Vive. O nosso muito obrigado ao Padre Wellington Gonçalves por partilhar essas realidades. E agora vamos ouvir o nosso grande amigo Padre João Paulo Cardoso, que também acaba de deixar a paróquia de São Pedro e São Paulo em Anápolis e vai ajudar o representante do Papa aqui no Brasil, o Núncio Apostólico, na anunciatura em Brasília e aos finais de semana colaborar com o Padre Joaquim Neto em Abadiânia, na também paróquia de São Pedro e São Paulo. Gente que faz a igreja. Padre João Paulo, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo. E o que você poderia partilhar dessas realidades? Bom dia, Padre Nevaí, sua bênção, tudo bem? Bom dia, Paulo, bom dia, caros ouvintes. É uma grande alegria poder estar aqui com vocês para poder partilhar um pouco de como foi esse tempo de graça, esse tempo de missão à frente da paróquia São Pedro e São Paulo, no bairro Maracanã, nesse ano que passou. O início já foi de muita graça. Digo isso com o coração muito feliz. Não é uma memória triste para mim, saber que foi a última missa de domingo de Dom Dilmo, nosso bispo de tão querida memória, e a última posse que ele deu para um sacerdote. Pelo contrário, me traz muita honra, muita alegria ao coração saber que pude fazer parte desses últimos momentos da vida dele. E assim como se iniciou esse tempo de graça, foi ao longo de todo o ano. Louvo e agradeço a Deus imensamente pela honra que Ele me deu de assistir de camarote a ação dele na vida de tantas pessoas, de tantas almas, na vida da paróquia como um todo. Eu sou muito grato ao povo da paróquia São Pedro e São Paulo por esse tempo, pela acolhida, pela caminhada juntos, pelas orações, pelo carinho. E infelizmente tive que terminar esse tempo, porque felizmente, tem sempre um tom positivo, aquilo que a igreja nos confia, não é? Ganhei outra missão da igreja, que é a de ajudar na anunciatura apostólica no Brasil, que é também a embaixada da Santa Sé em Brasília. E é uma grande honra poder ajudar a igreja nesse serviço tão específico. Como diz o núncio Giambattista, ele sempre fala que é um serviço de discernimento que a igreja faz aqui no Brasil, que a anunciatura tem a responsabilidade de fazer, que é ajudar a Santa Sé, ajudar o Vaticano a escolher os futuros bispos da igreja no Brasil. Esse serviço de discernimento tem toda uma equipe para ajudar o núncio a fazer e, ao mesmo tempo, também ajudar nas relações diplomáticas do Estado da Santa Sé com o Estado brasileiro. Então, é uma grande alegria poder ajudar a igreja nesse ponto em que ela também precisa. E, findando esse tempo na paróquia São Pedro e São Paulo, me encheu de alegria também poder terminar de maneira tão bela, entregar um povo que eu aprendi a admirar nas mãos de um padre, amigo, irmão, que eu já tinha aprendido a admirar, Padre Wellington. Estudamos juntos em Roma, tivemos uma boa caminhada lado a lado, dividimos tristezas, alegrias e cresceu a nossa amizade, cresceu o meu carinho por ele. Fiquei muito feliz de poder entregar um povo bom nas mãos dele, entregar nas mãos de um povo que eu gostava, um padre bom também. Então fico muito feliz, faço votos de que seja um tempo de muita graça e de muita bênção, como foi para mim também. Agradeço a todos aqui também, a quem nos escuta, por essa oportunidade de poder partilhar desse tempo de graça, desse novo de Deus na minha vida. Sempre toda missão que a igreja nos confia é, na verdade, um pretexto de Deus para nos abençoar. Isso está claro lá no livro do Gênesis. A primeira missão que Deus deu para o homem e para a mulher foi crescer e se multiplicar. O início do versículo que às vezes passa desapercebido. Abençoou-os, dizendo, crescei e multiplicai-vos. Então toda a missão que Deus dá para nós é, na verdade, um pretexto para nos abençoar. Eu recebo essa bênção de ter passado pela paróquia São Pedro e São Paulo e de assumir essa nova missão na anunciatura apostólica como um grande dom de Deus, uma grande bênção dele para mim. Também um detalhe que termino dizendo é que aos fins de semana ainda vou continuar fazendo a pastoral, só que agora em outra paróquia São Pedro e São Paulo também, mas em Abadiânia, junto do Padre Joaquim.
Vai ser uma grande honra poder servir aquela comunidade lá também. Rezem por mim, conta com as minhas orações. Muito obrigado pela oportunidade de partilhar. Até mais. Programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. O nosso muito obrigado ao Padre João Paulo Cardoso. Muito obrigado, Padre, por tudo, por tanto empenho aqui nas realidades da Paróquia de São Pedro e São Paulo em Anápolis. O nosso muito obrigado. E agora vamos ouvir o novo pároco da Paróquia de São Pedro e São Paulo em Anápolis, que acaba de chegar de Roma e já assume esta paróquia, Padre Wellison. A Igreja em Anápolis. Padre Wellison, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. E o que o senhor poderia partilhar dessas realidades, amigo? Olá a todos meus irmãos e minhas irmãs. Bom dia, Paulo Amparo. Bom dia, Padre Nevair, nossos ouvintes. Eu sou o Padre Wellison Borges de Lima. Eu sou natural de Santa Rosa de Goiás e nos últimos anos eu assumi 3 missões aqui na Diocese de Anápolis. Em 2014 fui ordenado sacerdote e estava ali com o Padre Nevair em Pirinópolis. Em seguida fui transferido para Alexânia. Em seguida permaneci 5 anos em Abadiânia, na Paróquia São Pedro de São Paulo. Nos últimos 3 anos eu estive em Roma estudando, fazendo mestrado de História da Igreja. Portanto, depois desses anos de estudos, eu agora retomo e retorno para a Diocese de Anápolis. No último dia 10 de agosto, a Diocese nos concedeu essa missão, a Paróquia São Pedro de São Paulo, em Anápolis, no bairro Maracanã. Meus irmãos, para mim é uma grande alegria, porque nós temos muitas expectativas, com essa nova missão. Apesar que também tem sempre um certo receio. Para mim é a primeira vez que eu assumo uma paróquia em Anápolis. Com certeza, cada paróquia é única, é um jeito diferente de trabalhar, mas as expectativas também boas que eu possuo no coração, porque, assim, tenho essa alegria e espero na providência de Deus poder encontrar muitas pessoas que estarão ajudando o sacerdote. Basicamente, desejo, que seja um trabalho frutuoso, segundo a vontade de Deus. Minhas expectativas é de poder estar ajudando ali os irmãos, a tantas pessoas, tantas almas, tantas pessoas boas, a se aproximarem mais de Deus, a estarem mais próximos de Jesus, que possam realmente amar mais a Eucaristia, ter amor à Igreja, ter realmente um amor a Cristo nosso Senhor, a buscar a santidade verdadeiramente com todas as forças. Essas são as minhas expectativas e espero contar também com a ajuda de vocês, com a ajuda das orações de todos que estão nos ouvindo. Um sacerdote iniciando uma missão, com certeza a gente não conhece todas as pessoas, vai conhecendo no decorrer da caminhada. Mas é também um momento interessante, porque apesar de a gente não conhecer ali, vendo o rosto das pessoas, parece que os corações estão juntos, nessa mesma expectativa, nessa mesma alegria. Então isso, como diz o cardeal Newman, que vai ser proclamado doutor da Igreja, o coração fala ao coração. Ou seja, quando o nosso coração encontra o coração de outra pessoa que também busca o mesmo ideal, fica muito mais fácil a gente se conhecer, se entrosar e entender o outro. Então, meus irmãos, é justamente isso, a expectativa que eu tenho de realmente um trabalho pastoral segundo a vontade de Deus. Depois eu não posso deixar de mencionar também o Padre João Paulo Cardoso. Ele estava ali na paróquia, agora recebeu a nova missão em Brasília, trabalhando, ajudando a anunciatura. Meus agradecimentos ao senhor Padre João Paulo por tudo, pela ajuda que ele tem sido muito disponível nesse processo para passar as informações dessa nova paróquia. Então, muito obrigado. O povo aqui na São Pedro de São Paulo é muito grato por todos os seus ensinamentos e eles se recordam verdadeiramente das suas belas homilias, belas palavras, que também é aquilo que eu disse agora há pouco. Realmente o coração fala ao coração. Então, muito obrigado, Padre João Paulo, por tudo isso. Desejo para o senhor uma boa missão. Ao povo da paróquia de São Pedro,
Muito obrigado pela acolhida que vocês têm feito por mim, para essa acolhida. Realmente estão sendo dias muito bons, que apesar de a gente estar iniciando o trabalho, em conhecer e reconhecer a paróquia, eu tenho recebido muita ajuda de todos. Muito obrigado, estar aqui uma pessoa que realmente vos ama e reza por vocês, e espero contar também com a ajuda de todos. Então, meus irmãos, obrigado aí, Paulo Amparo, meu paroquiano, por esse momento, essa oportunidade de poder estar falando com vocês aqui nesse momento. Rezem por mim, pela minha missão. Obrigado, Padre Nevair, e Deus abençoe a cada um. Programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Muito bem, o nosso muito obrigado ao Padre Wellison, novo pároco da paróquia de São Pedro e São Paulo, em Anápolis. Padre Anevair. Ouvimos o Padre Wellington, o Padre João Paulo Cardoso e, por fim, aqui agora, nessas realidades, o Padre Wellison. É verdade, nós agradecemos muito ao Padre Wellington, que tem feito um trabalho maravilhoso ali no santuário. Então, Paulo, é uma alegria muito grande ver como esses nossos irmãos são dóceis à vontade de Deus. O Padre Wellington lá no santuário de Nossa Senhora da Abadia, em Poço da Abadia, ou Abadiânia Velha, fazendo um trabalho bonito, uma mega estrutura para receber ali os romeiros, devotos, devotas de Nossa Senhora da Abadia. Tive a oportunidade de celebrar lá no domingo, dia 8, se não me engano, sim, dia sim. 8, né? Verdade? E naquela missa veio uma cavalgada de Silvânia, né? Muitos cavaleiros amazonas chegando, devotando Nossa Senhora, participando ali da Santa Missa com uma fé. E ao longo desses dias, Padre Wellington trouxe bispos, arcebispo, cardeal para celebrar lá. Foi sem dúvida alguma uma novena de bênçãos, de graças, e essa programação recheada para hoje, com a graça de Deus, né? Por isso, está de parabéns pelo empenho, pela dedicação. Padre João Paulo Cardoso, sem palavras, né? Foi nosso vice-reitor aqui, já foi formador no Seminário Menor, esteve em Roma, esteve agora na Paróquia São Pedro de São Paulo, aqui em Anápolis. Vai continuar, só que na Paróquia São Pedro de São Paulo, aos finais de semana, está na Anunciatura Apostólica, um irmão, um padre muito querido. Nossa gratidão, né, por seu sim, sua disponibilidade, seu desprendimento. Padre Wellison que assume, nossa gratidão. Afinal, uma alegria constante. Ele até te falou, Paulo, apareça na paróquia, viu? Que ele ainda não te viu. Então, sem dúvida alguma, viverão momentos muito felizes. Haja vista que o padre, graças a Deus, é sempre muito alegre, muito feliz e fico muito contente, né, da paróquia poder estar, né, recebendo o Padre Wellison e poderem fazer essa caminhada muito bonita juntos com a graça de Deus. Padre, até antes da gente iniciar o programa, eu falava com o senhor. O nosso programa, graças e louvado seja Deus, a gente consegue reportar um percentual muito pequeno do que acontece em nossa diocese, Padre. Uma diocese muito viva, muito atuante pela vida dos leigos, dos consagrados, dos ministérios, das congregações que temos na nossa diocese, das comunidades de vida. Padre, muita vida, muita realidade bonita, bela, palpável dentro da nossa diocese. É lógico, tudo isso conduzida pelos nossos bispos. Com certeza, Paulo, são mais de 60 paróquias, né? Praticamente 100 padres diocesanos e outros 30 religiosos. E isso por alto, né? Se nós formos observar, todas as paróquias têm seus festejos, têm seus encontros, acontecimentos, celebrações, né? Toda a diocese está com a graça de Deus, né? Movida pelo Espírito Santo de Deus. E vem muita coisa nova por aí, muitas novidades com a graça de Deus que vai ainda a abençoar cada vez mais a vida pastoral da nossa diocese. Então, aos poucos, nós vamos buscando discernir a vontade de Deus e nos lançamos a viver essa vontade. Por isso, louvado seja Deus por todos os acontecimentos, né, que nossa diocese tem vivido, especialmente nesse ano do jubileu. É verdade, e aqui eu reforço, às vezes você que é amigo ouvinte aqui do nosso programa, e por um acaso, por uma realidade, não vamos entrar nos pormenores, mas se você ainda não participa de uma pastoral, de um grupo, de um movimento na sua comunidade,
vê os que tem aí que você mais se identifique, ou converse com seu pároco, com seu vigário, com seu diácono, mas faça parte, some junto, porque a igreja ela está sempre de portas abertas, sempre tem um espaço para todo leigo que queira somar na construção dessas realidades, padre. Com certeza, e se nós tivermos os leigos engajados, né, muito mais a obra de evangelização vai acontecendo. Eu costumo dizer para os leigos que estão nos movimentos pastorais que, bom, né, conseguem conjugar sua vida de fé, o servir, o trabalho, a vida familiar. Esse tripé é fundamental. E o fato de você estar ali servindo na igreja, sem dúvida, atrai bênçãos e graças. E ainda mais, você está fazendo uma caminhada com irmãos e irmãs que com você também tem dificuldades, desafios, né? Não são poucos, mas que se ajudam mutuamente, que rezam entre si, uns pelos outros. Isso é, sem dúvida alguma, uma grande força para que todos consigam chegar ao bom termo dessa peregrinação terrena, que é a vida eterna. Então, amigo, amiga, se você quiser ser colaborador para que essa emissora continue no ar, levando o amor, a paz, a alegria, a harmonia entre as pessoas, seja patrocinador da Rádio Voz do Coração Imaculado, 107.7. Você pode ligar no 3324-5131 ou no 99504-0462. E que Deus te abençoe. Padre, estamos indo para o finalzinho do programa. Qual que são as realidades básicas do senhor? Mas antes, me parece que o Padre Cássio, a gente falou agora das comunidades, né? Dentre elas, a comunidade católica Nova Aliança. E o Padre Cássio acaba de mandar um material aqui para nós, ainda chegou a tempo, graças a Deus. Padre Cássio, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. E o que o senhor poderia partilhar para nós dessas realidades da comunidade católica Nova Aliança? Diocese em Ação. Bom dia, Padre Nevaí, bom dia, Paulo Amparo, bom dia, nossos queridos ouvintes. Aqui é o Padre Cássio, da comunidade Nova Aliança. Eu vim aqui hoje fazer um convite, para toda a família, para participar conosco aqui na comunidade da Jornada da Família, de 20 a 23 de agosto. Nós teremos essa jornada durante a noite, a partir das 19 horas, com o tema Família, como reconectá-la. Diante hoje dos desafios que vivemos, atuais, da digitalização, das redes sociais, da internet, nós temos visto como tudo isso tem prejudicado, muitos dos nossos lares, as nossas famílias, tem desfeito, a relação, pessoa a pessoa, aquela relação familiar, própria da família. E muitas vezes nós temos visto muitos prejuízos, na relação marido, esposa, também na educação dos filhos, a exposição às telas. Nós vamos trabalhar sobre isso, teremos a presença do Padre Nevaí conosco, iniciando a jornada no dia 20, com o tema Resgatando os Laços Familiares por meio da comunicação pessoa a pessoa e dos gestos de amor. A família é esse lugar onde se aprende a olhar nos olhos, a amar, a ter esse contato pessoal. Teremos depois, na quinta-feira, a missa pela família, onde vamos rezar pelas nossas famílias também. E na sexta teremos a visita da Jéssica, a Jéssica, que é de Goiânia, ela tem uma escola católica em Goiânia, e vai estar falando para nós sobre o impacto das telas na educação dos filhos. Hoje nós vemos cada vez mais os pais entregando os filhos nas telas, cada vez mais precocemente as crianças ali já viciadas, dependentes do celular. E nós temos visto também como isso tem prejudicado a educação das nossas crianças, as suas relações e também o seu desenvolvimento cognitivo, essa dependência logo cedo também das telas, sabe que não é o ideal. E é um caminho também que pode prejudicar muito a infância das nossas crianças, que perderam às vezes aquelas coisas de brincar, de estar em família. Então a gente vai tentar também resgatar um pouco isso, dessa educação dos filhos e alertando os pais sobre os perigos dessa exposição exagerada às telas. E teremos também
né, no sábado, encerrando, dia 23, né, teremos o Guilherme K2, do Santa Carona, mas sua esposa Laísa, falando sobre a influência da tecnologia e das redes sociais na vida familiar, na relação, né, esposo, na vida familiar, ali do casal, né, como também isso tem gerado muitos conflitos familiares. Então, você pode fazer a sua inscrição através das redes sociais da comunidade, através do nosso Instagram, @novalianca.com.br ou novalianca.goiás. E aí pelo Instagram nós temos o link, né, onde você pode fazer a sua inscrição para essa jornada, ou procurar também a comunidade, nosso escritório, através do WhatsApp também, né, 62 39 43 5555, e pedir o link também da inscrição, né, fazer a sua inscrição, participar conosco. Com certeza será uma bênção para você, para a sua família, e você pode levar a sua criança também, tá bom? Você que tem filho, pode levar o seu filho. Teremos também, né, os missionários da comunidade estarão ali também para poder trabalhar essa mesma temática com os filhos também dos casais. Então leva seu filho, vai ter, né, os missionários estarão ali também acompanhando, cuidando deles e trabalhando essas mesmas temáticas também com seus filhos, enquanto, né, o pai e a mãe podem participar tranquilamente da jornada. Então, 20 a 23 de agosto, durante a noite, iniciando às 19 horas, tá bom? Muito obrigado, né, Deus abençoe, fiquem com Deus. O nosso muito obrigado ao Padre Cássio, partilhando aí desse belo convite. Padre, Comunidade Nova Aliança, aqui no caso Padre Cássio, temos o Toninho Profeta lá, Comunidade Naiote, a irmã Nina, Comunidade Rainha do Silêncio, Douglas Paulino, Comunidade Lançar e Rede, muitas comunidades somando nesse processo. E agora, Padre Cássio traz aqui esse belo convite, como ajuda um padre as comunidades de vida, é lógico, em total unidade com a nossa diocese. Nossa gratidão a essas comunidades de vida que têm procurado, claro, respondendo aos dons e carismas, né, que o Espírito Santo suscita na igreja, viver a sua vocação e fazer uma obra de evangelização fantástica. Como o Padre Cássio acabou de nos falar desta semana, ou melhor, jornada das famílias na comunidade católica Nova Aliança, como isso é importante para as nossas famílias, ainda mais nos tempos em que, por exemplo, você tem denúncias, né, de adultização de crianças, adolescentes, enfim, o quanto nós cristãos, especialmente falando católicos, precisamos estar atentos. E por isso, nessa era digital, com tanta coisa nova surgindo, né, inteligência artificial, metaverso e tantas realidades, é um convite fantástico com o tema família, como reconectá-la, né? E a partir então do dia 20, na verdade será, né, como o padre mesmo salientou, dos dias 20 a 23, na comunidade católica Nova Aliança, sempre a partir das 19 horas, e no dia 20 eu vou estar lá, se Deus quiser, trabalhando e refletindo com as famílias que ali estiverem o tema resgatando os laços familiares por meio da comunicação pessoa a pessoa e dos gestos de amor. Espero poder encontrar você, querido ouvinte, participando lá com a sua família. É verdade, quando o senhor falava de criança, eu mando um grande abraço. Vereador, já foi secretário de Educação, pessoa boníssima, participa na paróquia São Sebastião, o vereador Alex Martins, que participa lá na comunidade católica Nova Aliança, pessoa boníssima. Até, padre, sobre comunidades, há um bom tempo atrás, em uma das reuniões geral ali no Centro de Evangelização São João Paulo II, Dom João falava que sempre chega pedido para eles para a abertura de novas comunidades. Primeiro critério que a igreja recomenda, é lógico, o bispo obedece à igreja. Parece que vocês falam as 3 bandeiras brancas, o Papa, Nossa Senhora e a Eucaristia. O início da análise já parte por aí, o Papa, Nossa Senhora e a Eucaristia. De fato, é o bispo que vai certificar a autenticidade de um carisma, né? Por isso, não se pode na igreja simplesmente começar algo e, digamos, fora da comunhão com o bispo, né? Por isso, de certo modo, toda e qualquer iniciativa nesse sentido precisa primeiramente partilhar com o bispo e ver quais as orientações da igreja acerca disso, se há uma possibilidade ou não. Mas no momento, na Diocese de Anápolis, a orientação é que
aquelas pessoas que se sentem chamadas a uma vivência de comunidade, procure, né, aquelas comunidades que já estão estabelecidas, estabilizadas, né, já de algum modo provadas. Chegou também, não tem muito tempo, a comunidade Famílias Novas, né, que se faz presente na diocese. Então, são várias comunidades que podem acolher aqueles que se sentem chamados a esse estilo de vida. É verdade, e assim deve ser, e assim é a Santa e Amada Igreja. Padre, agora sim, que o Padre Cássio deu esse belo convite, de repente, para que possamos concluir ali com chave de ouro, né? A gente sabe que o Papa São João Paulo II já falava que o futuro da humanidade passa pela família, né? E assim a gente termina falando dessas realidades familiares. Mas qual que é o recadinho básico do senhor nesse finalzinho de programa? Celebramos a Assunção de Nossa Senhora ao céu, é a nossa mãe que intercede por nós. Confie a ela, a sua intercessão materna, tudo que você tem vivido, toda a sua família, e saiba que, sem dúvida, por Maria, o Senhor vai agir na sua vida e na vida da sua família. Coloque Nossa Senhora à frente, né? E tudo vai concorrer para o melhor de Deus na sua vida e na vida da sua família. Muito obrigado a cada um pela audiência, obrigado, Paulo, mais uma vez, e que Deus abençoe você, seu lar, sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa Cristo Vive, um programa da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis. Com as graças de Deus, voltaremos na próxima semana. Paz e bem. Você ouviu o programa Cristo Vive, o jornalismo na Santa Igreja.